graça esteja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui no vosso e nosso programa Descomplicando o Evangelho. E para hoje nós temos um convidado especial, alguém muito amado, alguém muito querido por nós, alguém que tem abençoado a nossa vida com os dons que Deus deu, com os conhecimentos. Ele é um teólogo, é pastor da primeira igreja presbiteriana do Lubango, é docente no Instituto Superior de Teologia Evangélica no Lubango, e ele também é o presidente do nosso Presbitério Sul de Angola. É um amigo, um companheiro, alguém que inspira muito a nossa vida. Eu estou falando do reverendo Evaristo Dumbo. Reverendo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Descomplicando o Evangelho. O reverendo Evaristo estará cá hoje para trazer uma palavra para abençoar a sua vida. E eu peço que você preste atenção nesta palavra, convide alguém, chame mais alguém e partilhe essa mensagem com mais pessoas para que vidas possam ser abençoadas por meio da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e seja edificado pela palavra. Reverendo, muito obrigado. Olá, reverendo Elias, é um prazer estar aqui neste seu e o nosso programa de Descomplicando o Evangelho, um tema que em parte traz questionamento, mas para aqueles que na verdade têm vindo a refletir sobre o Evangelho, dá para perceber que o objetivo é trazer a clareza e a promoção e o promover do Evangelho num contexto mais bíblico e teológico. E parabéns por esta iniciativa, reverendo. E, meus amados irmãos, eu gostaria de ter uma palavra convosco, já que estamos a refletir Descomplicando o Evangelho. E vamos falar um pouco do texto que está na carta de Paulo à igreja de Roma, e capítulo 1, do verso 15 a 17. Aqui ele é bem claro, dizendo o seguinte: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu considero extremamente importante o termo Evangelho que é repetido aqui. E Paulo mostra que ele está pronto para caminhar à igreja em Roma e de lá partilhar o Evangelho, para além de ter outra agenda de colheita e assistência. E o que eu gostaria nessa ênfase Descomplicando o Evangelho, mesmo descomplicando esse texto também sobre o Evangelho. O Evangelho aqui que Paulo está a tratar é a mesma palavra, Evangelho, que significa boa notícia, que é o mais comum, o significado mais comum. Mas muita gente não entende o que é boa notícia. A questão não é o que é Evangelho. Evangelho é boa notícia. Não, a questão é o que é boa notícia. Esse é um termo extraído dentro de um contexto militar. A palavra boa notícia é o anúncio do arauto quando anuncia, ou melhor, o anúncio do arauto sobre a vitória que um exército tem contrário sobre o inimigo. É boa notícia porque aí o arauto ou alguém porta-voz vai declarar que o nosso inimigo está destronado, derrotado, e agora estamos de facto livres. Veio a liberdade, veio o livramento. Isso é que eles vão chamar então de notícia nova, uma notícia boa. Por que o autor usa o termo evangelho? Evangelho aqui para refletir boa notícia num termo mais comum.
é para refletir então o que aconteceu também no mundo, né? E com a vinda do Senhor Jesus. Isto quer dizer que a manifestação de Jesus na terra é esta expressão do anúncio de uma notícia nova, mas numa vertente que este que vem, ele certamente vem para destronar, vem para desmascarar, vem para dar a vitória sobre os homens vivendo no jugo do pecado. Então, basicamente, o Evangelho é boa notícia refletindo a vida, obra do Senhor Jesus. Quando falamos do Evangelho, boa notícia, estamos olhando uma particularidade em que este conteúdo, esta pessoa, vai trazer livramento, vai trazer livramento do homem. Em que contexto? Não livramento dos bens materiais, mas livramento daquilo que é um dos grandes problemas na vida do homem. Que é o quê? É o que Paulo vai fazer a exposição no capítulo 1, até o capítulo 3. Verso 18, ele vai dizer que a ira de Deus se manifesta contra todos, toda a impiedade e perversão, e dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto se manifesta a ira de Deus contra aqueles que, de facto, vivem uma vida pecaminosa. Romano vai expor a depravação do homem. E Paulo vai tentar explicar por que o Evangelho vai ser poder de Deus. Porque este Evangelho, esta boa notícia, virá para resolver o maior problema do homem, que é livrar-se da pecaminosidade humana. E assim, meus amados irmãos, com isto eu quero dizer, o Evangelho é boa notícia quando estamos num contexto de profundamente refletirmos a grande tragédia, o grande problema humano, que é a pecaminosidade humana. Então, se é boa notícia, é porque antes reflete-se uma triste notícia. É que o homem anda em pecado. E por que é grave? Romano vai fazer a exposição, Romanos capítulo 3, verso 12, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos. Por isso todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Então imagina, meu caríssimo irmão, por um homem pecou, por um homem entrou o pecado. Não foram todos que pecaram, por um homem entrou o pecado. E pelo pecado veio a morte. Agora a morte passou a todos. E o autor, Paulo, vai concluir que todos pecamos. Ora, nós herdamos a obra pecaminosa de Adão. Isso é terrível. É que a obra pecaminosa de Adão, em que nós herdamos, traz ira de Deus, manifestação de Deus. E se há a ira manifestante de Deus contra o pecador, por causa do pecado de Adão, não só agora por causa do pecado de Adão, é que o homem cresce praticando ações pecaminosas. A ira de Deus está sobre o homem pecador. E se a ira de Deus está sobre o pecador, quem livrará o homem da ira de Deus? Ninguém. Se ninguém vai o livrar, aqui vem então a notícia boa, a boa notícia de Paulo. Eu estou pronto em pregar o Evangelho. Por quê? Porque, afinal de contas, aquilo que era um problema maior do homem, que até agora porque destituídos estamos da glória de Deus, existe uma solução. E a solução dada é por Cristo. Então, Cristo é o Evangelho. É esse que tem o poder agora de reprimir e libertar o homem dos seus pecados. Não adianta. Não há solução pelo pecado do homem se não for pelo Evangelho. Então, o Evangelho é poder. E esta palavra poder é muito interessante porque ela reflete o aspecto da expressão onde origina a palavra dinamite. O mesmo termo dinamos, que em português nós usamos para dinamite, o explosivo, é o contexto do poder aqui. Em outras palavras, o Evangelho é como se fosse um explosivo que está pronto para quebrar qualquer rocha. E nesse contexto, nós estamos diante de uma rocha
a pecaminosidade humana e ninguém consegue remover. O homem, se não consegue, dinheiro não consegue, riqueza, qualquer outro aspecto que o homem possa investir, não vai conseguir livrar-se deste problema. Solução: o próprio Deus decide dar a solução. E vai ser que? O Evangelho. Então, este poder faz com que o homem, sim, tenha a solução dos seus pecados. E terá que ser em quem? Em Cristo. Então, Cristo é o Evangelho. A obra de Cristo é o Evangelho. As palavras de Cristo é o Evangelho. Então, falar da pessoa e a sua obra, nós estamos a falar do Evangelho. Na particularidade de olhar que é neste Evangelho que eu tenho a solução das minhas iniquidades. E olha, se em Adão nós pecamos e temos aqui implicações da morte, e morte física e morte espiritual, nós estamos separados e destituídos da glória de Deus. Significa que a morte é tão terrível, porque ela tem implicações que? Naturais ou implicações físicas e implicações espirituais. Agora, todos morrem. Se você quer fazer texto quão grave o homem está por causa do pecado, é se nele tem morte. É que mortalidade é algo que está na nossa humanidade. Agora, é que para além da mortalidade, o homem também será julgado e eternamente condenado. Que quer dizer morte espiritual. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira morte, pois que a segunda eles não os alcançará. Isso quer dizer que quem não for liberto pelo Evangelho, por causa desse poder, ele será um dia julgado, não só dos seus pecados, mas não será livre da condenação eterna. É por isso que a Bíblia diz: quem crê tem vida eterna. Quem crê já passou da morte, mas para a vida. Então, se tem implicação espiritual, meu irmão, é urgente a gente entender que o Evangelho é poder de Deus para libertar o homem dos seus pecados, das suas iniquidades. E a ira de Deus é hoje e futuramente. E é interessante que futuramente a ira de Deus será manifesta na sua plenitude e será eterna. E aqueles que não forem libertos por este poder não serão livres deste problema. Aconselho-te a refletir seriamente como vives o Evangelho, como o Evangelho penetrou em ti. Este é poder de Deus. A vida, palavra e obra de Jesus refletem o Evangelho. E nós precisamos, no nosso contexto, do Evangelho do Senhor, do poder, do dínamos que quebra qualquer rocha pecaminosa para nos fazer vitoriosos. Espero que o Senhor possa o abençoar com esta palavra. O Evangelho é poder de Deus. Se é poder de Deus, então é o poder que vai também nos sustentar. De fé em fé, o justo viverá pela fé, porque é a partir deste Evangelho que a justiça é aplicada em nós. O Senhor possa abençoar a sua vida, se de facto estás no Evangelho. Mas se não crês nesse Evangelho, ela vai te tornar uma notícia ruim amanhã, porque o mesmo Evangelho que negas hoje e rejeita, será o mesmo Evangelho que irá ser anunciado para o seu julgamento. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Muito obrigado, reverendo. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve aí, nós ouvimos aqui que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Quem negar a Jesus, quem negar o Evangelho hoje, também será negado lá no fim. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho veio para nos libertar, veio para nos livrar, conforme foi pregado aqui. Há poder no Evangelho para te libertar. Eu não sei qual é o pecado que você guarda, eu não sei como vai a sua vida, eu não sei, há pessoas que são escravizadas pelo pecado. Mas a boa nova, a boa notícia foi pregada neste momento, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para nos libertar, para nos livrar das armadilhas de Satanás, para nos livrar das garras de Satanás. Há poder na palavra, há poder no Evangelho. E essa é uma palavra muito forte que nós acabamos de ouvir. Eu vou pedir ao reverendo Evaristo para orar por você, para abençoar a sua vida e que o Senhor possa te dar forças, que através do Evangelho você possa vencer as barreiras dessa vida. Reverendo, por favor, uma oração para abençoar aqui os nossos irmãos, aqueles que nos ouvem, que nos veem neste momento. Vamos orar. Certamente, oremos.
ao Senhor Deus, nosso Deus, nosso Pai. Manifestamos a nossa gratidão, Senhor, Sim, Senhor. pela boa notícia. Obrigado. Boas novas que chegou ao mundo. Sim, Senhor. E através do seu Filho Jesus, Sim, Senhor. a graça salvífica entra. Meu Deus, a obra pecaminosa que nos torna cada vez mais infelizes, que nos torna cada vez mais, Senhor, debaixo da sua ira, foi revelado, ó Deus, sim, meu Pai, em Cristo Jesus, a sua vitória. Em Cristo Jesus, aquele que é o Evangelho do Senhor, para a solução da manifestação, ó Deus, ao mundo pecador, foi, ó Deus, revelado. E a ira que o Senhor manifestou contra toda a perversidade e perversão dos homens, meu Deus, a solução no teu nome. Sim, Senhor. A nossa oração nesse exato momento, Pai, não tem, ó Deus, tamanha pecaminosidade do homem que o Evangelho não consegue penetrar e quebrar. Sim, Senhor. Oh, neste Evangelho nós temos o perdão. Neste Evangelho, meu irmão, a minha irmã encontra o perdão. Não só encontra o perdão, encontra a força para agora viver, uma vez em Cristo Jesus, resistir contra, oh Deus, obras malignas. A nossa oração é que o Senhor venha abençoar o meu caríssimo irmão. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, este internauta, Deus, este que está nos ouvindo, Senhor, e que se calhar está passando por enorme dificuldade em como o Senhor venceu o pecado, em como se livrar deste vício pecaminoso. Meu Deus, vem livrar no poder que há no nome de Jesus. Que o teu Evangelho penetre, Deus, até as entranhas, ó Deus, o âmago da sua alma, o seu ser, de maneira que venha, Senhor, livrá-lo deste cativeiro pecaminoso que causa a ira do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós acreditamos no teu poder. Acreditamos, ó Deus, conforme Paulo já disse, Senhor, que este Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Meu Deus, Senhor, se o meu irmão, a minha irmã que está do outro lado, crer neste Evangelho, a nossa oração, visita ela, visita-o de tal maneira, ó Deus, que o Evangelho seja tão penetrante, de maneira que o Senhor possa assim vivenciar os frutos, a purificação, a santificação, o perdão dos seus pecados, em nome do nosso Senhor Jesus. Que haja bênção, ó Deus, em sua vida e no seu progresso de fé. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. 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 Shalom, Amém. Deus Deus abençoe a sua vida. Se você crê no poder do Evangelho, diga amém. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá.